A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição de número 6, que traz por título O Concílio de Jerusalém. Eita glória! Já pode preparar, viu, povo, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal, você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço a sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica da Revista dos Adolescentes. E na mesma quinta-feira, só que às 14h05, tem vídeo novo com a nossa dinâmica. Ou seja, toda quinta, às 9h e às 14h, tem vídeo novo em nosso canal. Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 6 dos adolescentes do terceiro trimestre de 2024, que traz por título O Concílio de Jerusalém. Presta bem atenção. Se você é professor, sempre recomendo inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final desse vídeo vou realizar a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, é só acessar o nosso blog, coloca no Google aí por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer e você clica no menu Adolescentes. Lá você vai ter acesso a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito. Nós chamamos de lição comentada dos adolescentes, que está sendo uma bênção. Agora, para iniciar sua aula, você pode fazer o quê? A dinâmica. Mas se quiser também, pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos com relação ao título. Assim você vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos com relação ao título. Então você pode iniciar também fazendo perguntas. E aqui você pode perguntar: o que significa um concílio? Isso mesmo, pergunte o que significa o concílio. Existiram quantos concílios? Ei, Jesus amado! Pergunte também por que o concílio aqui aconteceu na cidade de Jerusalém. Porque os apóstolos é que foram a sua liderança, os líderes, quem estava presidindo esse concílio. Pergunte o que foi decidido. Será que a pauta era importante? Faça o questionamento e deixe a sua turma participar. Se seu aluno, observe, se seu aluno leu a revista, essas respostas ele vai saber responder. Por quê, pastor? Porque está na revista. Agora, uma observação. Você vai perguntar aos seus alunos, mas não pode responder. Se ninguém responder, não responda também não. Deixa a sua turma na curiosidade. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Então, veja só. Inicie realizando a dinâmica. Excelente. Inicie fazendo perguntas. Beleza. E após esse momento, você também pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, o Concílio de Jerusalém. Nós sabemos muito bem que o concílio foi quando se reuniu a liderança da igreja, os apóstolos, os bispos, os anciões. Eles se reuniram para tratar de assuntos referentes à igreja, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve ser feito. Então, o concílio é lugar de reunião para tratar de assuntos referentes à Igreja de Cristo com relação à igreja primitiva. E estas ordenanças dadas pelos apóstolos, decididas nesse concílio, até hoje nós devemos seguir. Sabia disso? Aquilo que foi decidido no concílio em Jerusalém, eu, enquanto cristão, você, enquanto cristão, precisa estar seguindo. Vou te perguntar,
Está seguindo? Está observando a palavra do Senhor? Deixa aqui nos comentários também. Então veja só, professor, você viu o que foi que eu fiz? Eu mencionei um pouco assuntos que nós vamos estudar, mas não detalhei nada, até porque vamos fazer isso no decorrer de cada tópico. Por isso, fica conosco até o final. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Atos capítulo 15, versículo 7 ao 12, em seguida o 19. Recomendo fazer uma leitura compartilhada. Isso mesmo, vamos colocar os nossos adolescentes para ler a palavra do Senhor. Vamos agora para a nossa mensagem, que é o nosso versículo de destaque, onde está escrito: isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente a todos que pedem a sua ajuda. Romanos capítulo 10, versículo de número 12. Veja só, Deus é Deus de todo mundo. Deus, quando manda chuva para todo mundo. Quando manda sol para todo mundo. Agora, observação. A salvação, observe, a salvação está para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, independente da sua posição, da sua cidade, do seu país, da sua nacionalidade, independente de qualquer coisa, a salvação está para todo mundo. Qualquer pessoa que aceitar a Cristo e nascer de novo terá salvação. E essa discussão foi muito importante na igreja primitiva. Foi lá nesse concílio que se decidiu exatamente isso. Todo mundo pode aceitar a Jesus e quem aceita Jesus tem que fazer o quê? Essa foi a temática do concílio em Jerusalém. Vamos para o nosso devocional. O devocional é a nossa leitura diária, de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia, todos os dias eu estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar esse cartaz e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, toda quinta-feira, estou postando um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Por isso já recomendo, nos segue também em nossas redes sociais. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, que é a nossa hora de aprender. Observe. Depois da primeira viagem, Paulo dedicou-se a continuar ensinando as Escrituras em Antioquia da Síria. Nesse período, surgiu um problema doutrinário na igreja. Parte dos judeus convertidos a Cristo acreditava que, para os não-judeus servirem a Deus, eles precisavam ser circuncidados e obedecer à lei de Moisés. Para tratar da questão, a igreja enviou Paulo, Barnabé e outros irmãos para uma reunião em Jerusalém, com os apóstolos de Jesus e outros líderes. Observe o seguinte, aqui já foi apresentado o tema da nossa lição. Observe o seguinte, Jesus Cristo, ele era judeu. Os apóstolos também eram judeus. Todos estes faziam parte da religião do judaísmo, ok? Da lei de Moisés. Mas nós sabemos muito bem que a lei de Moisés foi cumprida em Cristo Jesus. Cristo Jesus cumpriu a lei, executou a lei. Com isso, tudo aquilo que está no Velho Testamento, no Antigo Testamento, servia tão somente de sombra para nos revelar o futuro, para nos revelar a vontade de Deus para com a nossa vida. Observação, as coisas do Antigo Testamento eram tão somente uma sombra daquilo que viria, daquilo que seria a igreja, o papel da igreja na sociedade e no mundo. Então, o Velho Testamento servia como sombra, apontando para a igreja, apontando para Cristo, apontando para o cristianismo, ok? Então, quando Jesus agora ele vai ao céu, assunto ao céu, os discípulos, os apóstolos, ficam pregando a palavra de Deus. Mas em Marcos, a ordem foi o seguinte: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Observe, a toda criatura.
Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, os apóstolos tiveram a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Isso independente da nacionalidade, do país, da língua, independente, a igreja precisa pregar para todo mundo. É interessante perceber que no início da igreja primitiva, muitos só queriam que o evangelho fosse pregado, apresentado para os judeus. Isso mesmo, no início da igreja primitiva, o evangelho só era pregado para os judeus, para que estes pudessem aceitar e crer em Cristo Jesus. Mas essa não foi a missão. Por causa disso, o próprio Jesus permitiu que a igreja fosse perseguida, porque através da perseguição que aconteceu ali naquele período da morte de Estevão, você lembra? Muitos judeus saíram da cidade de Jerusalém e foram para outros lugares, outras cidades, outros países, pregando assim o evangelho. E lá, muitos judeus aceitaram a Cristo, mas também gentios estavam aceitando a Jesus. Destaco que quem é gentio, pastor? Todo aquele que não é judeu, para eles, são considerados gentios. Qualquer outra pessoa de nacionalidade diferente é gentio. Para você entender, nós, diante dos judeus, somos considerados como gentios. Até aí tudo bem? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Mas eu acho interessante você entender esse contexto da pregação e do tema que gerou aqui. Por quê? Quando os judeus começaram a ver que muitos gentios estavam aceitando a Jesus, começaram a dizer o seguinte: olha, não pode ser assim. Tem muitos gentios aí aceitando a Jesus e querendo ser igualmente a gente. Só que nós guardamos a lei de Moisés, nós somos circuncidados e eles não. Então, vamos tentar fazer o seguinte, para que eles possam servir o mesmo Deus que nós servimos. Eles precisam ser circuncidados e precisam guardar a lei de Moisés. E aí agora acontece aquela grande confusão. Precisa? Não precisa. É necessário? Não é necessário. Afeta ou não afeta a salvação? Essa temática da aula de hoje já pode preparar. Pegue a sua caneta para fazer as suas anotações. Mas vamos dar seguimento ao nosso tópico 1, que traz por título: quem pode servir a Deus? O evangelho tinha ultrapassado as fronteiras da comunidade judaica. Muitas pessoas não judias, gentias, estavam se convertendo. Então, surgiram dúvidas sobre como elas deveriam servir a Deus. Este assunto não era novo. Os discípulos já haviam discutido isso em outra ocasião. Atos capítulo 11, versículo 2 e 3, a questão do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro havia passado por uma experiência com Deus. Ele viu quando o Espírito Santo desceu sobre o gentio Cornélio e sua família. Quando eles decidiram aceitar a Jesus da mesma forma que tinha descido sobre os discípulos judeus no dia de Pentecoste, os discípulos já tinham testemunhado que pessoas de diferentes povos falavam em línguas. Isso demonstrava que Deus trata a todos de modo igual. Para refletir sobre essa questão, reuniram-se em Jerusalém a igreja, os apóstolos, os presbíteros e a equipe chegada de Antioquia. De um lado, alguns irmãos que eram do partido dos fariseus, que criam em Jesus, defendiam que os não-judeus fossem circuncidados e obedecessem à lei de Moisés. Em contrapartida, Pedro relembrou a sua experiência com Cornélio e Paulo e Barnabé acrescentaram os milagres que Deus estava fazendo por meio deles entre os gentios, em lugares fora de Israel. Durante o concílio, o apóstolo Tiago lembrou que a Escritura já havia anunciado que os não-judeus seriam parte do povo de Deus. Ele lembrou que o profeta Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12, já havia explicado sobre isso. A decisão final, portanto, foi a de que qualquer pessoa, não importando a sua origem, poderia crer em Jesus e servir a Deus. O entendimento foi que o Senhor perdoa os pecados
tanto dos judeus como dos gentios. Veja só, professor da EBD. Muitos gentios já estavam aceitando a Jesus. Muitos gentios estavam aceitando a Jesus Cristo, estavam recebendo o batismo no Espírito Santo. Isso mesmo, Deus já estava revestindo esses gentios com o Espírito Santo, batizando, usando. Com isso agora começou a ter aquela confusão. Pode ou não pode ser salvo? Vai ser ou não vai ser salvo? Precisa ou não precisa se circuncidar? Pastor, o que é circuncisão? Circuncisão foi aquilo que Deus pediu a Abraão que fizesse como marca, como um sinal que ele e a sua descendência seria povo de Deus. Logo, o filho de Abraão, Isaque, foi circuncidado, passou pelo procedimento cirúrgico, podemos assim colocar, tá bom? Para que, demonstrando assim a aliança de Deus com Abraão, Abraão com Deus. Seria uma marca, um sinal que o seu povo seria diferente. Isaque foi circuncidado quando ele tinha 8 dias de nascido. Assim, todo judeu deve ser circuncidado aos 8 dias de nascimento. Já os árabes fazem a mesma coisa, pois os árabes são descendentes de Ismael. Lembra de Ismael? O filho que Abraão teve com Agar? Esse filho Ismael, ele foi circuncidado quando ele tinha 15 anos de idade. É por isso que os árabes fazem esse processo de circuncidar até hoje com 15 anos. E esse procedimento de circuncidar-se, que foi pedido a Abraão para que a sua descendência pudesse fazer, então servia como sinal, como uma marca de identificação e também de aliança com Abraão e Deus. E assim os judeus faziam até os tempos de Cristo Jesus e até hoje segue muito bem esse processo de circuncidar-se. Mas, no entanto, agora, o que é que estava acontecendo? Muitos gentios que não tinham circuncidado, muitos gentios que não seguiam a lei de Moisés, estavam aceitando a Jesus, estavam se convertendo. E agora, muitos fariseus que também tinham se convertido a Jesus, isso mesmo, muitos fariseus, após a morte de Jesus, se converteu a Cristo. E agora foi levantada essa discussão. Eles precisam ou não precisam circuncidar-se? Os fariseus, conhecedores da lei de Moisés, falaram o seguinte: eles precisam se circuncidar, igualmente nós somos circuncidados. Eles precisam guardar a lei, igualmente nós guardamos, porque nós somos povo de Abraão, o nosso pai na fé. Então levanta-se aquela grande discussão. O apóstolo Pedro, observe, o apóstolo Pedro, que teve com Jesus, que era próximo de Jesus, ele no capítulo 11, teve uma experiência sensacional, quando ele vê aqueles lençóis descendo, cheios de animais impuros. Isso mesmo, animais impuros que o povo de Israel não poderia se alimentar. E de repente a voz dizia: "Você está vendo, Pedro? Pode comer." Aí Pedro questiona: "Senhor, como é que eu vou comer isso? É imundo, nós não podemos comer, não é permitido, vai de encontro à lei." Aí ouve a voz dizendo: "Não considere impuro aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus santificou." Logo após essa visão, ele é chamado até a casa de Cornélio, homem justo, temente a Deus, e lá ele prega a palavra, o apóstolo Pedro prega a palavra, anuncia a Cristo Jesus. E Cornélio, ele aceita Jesus e é batizado no Espírito Santo. Aquilo para Pedro foi um grande susto. O que é que está acontecendo, pelo amor de Deus? Eu preguei, ele aceitou e já foi batizado no Espírito Santo, assim como eu, assim como os apóstolos, no dia de Pentecoste. Será que a palavra de Deus, o Evangelho, é para ser pregado para todo mundo? Será que todas as pessoas têm o direito de receber o batismo do Espírito Santo e também a salvação? Começou a haver em Pedro e muitas outras pessoas esse questionamento. E aqui, nesse concílio, Pedro lembra essa experiência que ele teve na casa de Cornélio. Eu preguei, ele aceitou e Jesus batizou no Espírito Santo. E ele foi batizado sem circuncidar. Ele foi batizado sem seguir a lei de Moisés. E isso vai deixar claro que Deus, ele chamou a todos para a salvação.
E agora inicia-se aquela discussão: pode, não pode, deve ou não deve. De repente, o apóstolo Tiago, lembrando, esse Tiago é irmão do Senhor. Isso mesmo, esse Tiago aceitou a Jesus, provavelmente naquele período da sua ressurreição. Esse Tiago era irmão do Senhor. Ele chega dizendo o quê? A Bíblia Sagrada, o Velho Testamento, por exemplo, o profeta Amós já tinha dito que Deus estaria restaurando, isso mesmo, restaurando o seu povo, restaurando a nação de Israel, para que Israel pudesse ser um canal de bênção, para que as outras nações ímpias pudessem chegar até a Deus através do povo de Israel. Então, o apóstolo Tiago faz menção da palavra do Senhor dizendo: o Velho Testamento já falava sobre isso, que os gentios também adorariam e serviriam a Deus por causa disso. Logo, já ficou decidido, toda e qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode e deve adorar a Deus. O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários. Quem pode e quem não pode servir a Deus? Será que eu tenho o direito de escolher quem pode e quem não pode? Será que eu tenho o direito de escolher como você deve adorar, como você não deve adorar? Meu Deus amado! Será que eu tenho o direito de escolher como se deve cultuar e como não se deve cultuar? O que você acha? Deixa aqui nos comentários e questione também aos seus alunos. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, observe o seguinte: se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta: pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos adolescentes. Venha ser membro. Mas agora vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título: o que se deve fazer para servir a Deus? Uma segunda questão foi levantada no concílio. Os não-judeus precisavam seguir o estilo de vida judaico para crer em Jesus e ser salvo? Não. Os apóstolos concluíram que para os cristãos servirem a Deus não seria necessário viver como judeus, mas era importante que os dois grupos vivessem em comunhão. Pedro e Tiago, apóstolos de Jesus Cristo, explicaram que não era correto estabelecer regras difíceis para os novos cristãos seguirem. Mas os dois grupos precisariam ceder para manter uma boa comunhão. Então, apresentou-se 4 proibições. Os não-judeus: não comer carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, não comer a carne de nenhum animal que tivesse sido estrangulado, não comer sangue e não praticar imoralidade sexual. Dessa maneira, os gentios respeitariam os costumes judaicos, em parte, e ficariam liberados de toda a tradição da lei. Para servirem a Cristo em Jesus, judeus e não-judeus formam um só povo, a igreja, o povo de Deus. Dessa forma, qualquer pessoa de qualquer povo ou nação
poderia servir a Deus a partir da fé em Jesus Cristo e do batismo, mantendo comunhão com a igreja, que era formada por judeus e gentios. Veja só, quem pode servir a Deus agora é o seguinte: como eu devo servir a Deus? Como deve ser a minha vida, a minha postura, os meus hábitos? Em Jerusalém, que era a igreja mãe, observação, era a igreja mãe, aconteceu esse concílio, onde vieram várias lideranças, principalmente da igreja em Antioquia, porque a igreja em Antioquia era uma igreja missionária, que estava enviando vários missionários, assim como Paulo e Barnabé, para pregar a palavra. E estes estavam pregando a palavra para gentios, e muitos gentios estavam aceitando. Então, aqui agora, houve o questionamento. Eles precisam guardar a lei de Moisés? Precisam se abster de alimentos, lavar as mãos, a purificação? Como deve ser a postura, o comportamento de um gentio que está aceitando a Cristo Jesus? Muitos diziam: tem que guardar a lei de Moisés, tem que guardar os mandamentos da lei, tem que guardar os preceitos da lei. Você sabe muito bem que são cerca de 613 preceitos, ou seja, ordenanças, dizendo: não pegue, não lave, não toque. E muitos judeus queriam, porque queriam, que os gentios que aceitaram a Jesus cumprissem também estes 613 preceitos contidos na lei de Moisés. Mas aqui agora, percebeu-se que se Jesus estava salvando, batizando, transformando vidas, eles ainda sendo gentios, porque após receber a Jesus, ser batizado no Espírito Santo, eles deveriam cumprir a lei de Moisés, que foi algo pedido de muito importante para o povo de Israel. Tem a ver com a tradição judaica. A lei foi pedida para o povo de Israel. E para nós, a lei, os costumes judaicos, serviu como a sombra de Cristo Jesus, uma sombra para a igreja, uma sombra para o cristianismo. Não serve como lei, como regra, era tão somente uma sombra, já que Cristo Jesus cumpriu a lei e agora iniciou o período da igreja, iniciou o período da graça, ok? Então foi decidido que os gentios, quando aceitam a Jesus Cristo, faz parte da igreja. Ele não precisa ser judeu, ele não é mais gentio, ele é igreja. Assim também como o judeu que aceita Jesus, ele também não é mais judeu, ele agora é igreja. Porque a igreja é formada por judeus que aceitaram a Jesus Cristo, é a igreja. Gentios que aceitaram a Jesus Cristo, é a igreja. Então, na igreja não tem mais essa de gentios, judeus. Eu, por exemplo, não sou gentio, eu sou a igreja. Eita glória! Você também não é gentio, você é igreja. Se tiver algum judeu me assistindo, você também não é judeu, você é igreja. Aceitamos a Cristo Jesus e fazemos parte da igreja que vai morar no céu. Então, ficou decidido que os gentios, quando aceitaram a Cristo Jesus, eles precisariam não comer carne sacrificada, não comer carne de animais estrangulados, não comer sangue, porque o sangue tem a vida. Logo, ficou proibido que os gentios comessem algo com relação ao sangue de animais. Tá ok? Era totalmente proibido, seja carne sacrificada aos ídolos, que você sabe muito bem, que lá no território romano, muitas pessoas tinham esse hábito de oferecer sacrifícios aos deuses pagãos, e o cristão não poderia e não pode até hoje comer tais tipos de alimento sacrificado a ídolos. Vigia, viu? Nem também comer sangue, carne com sangue, animais que tinham sido mortos, estrangulado, que o sangue ficava lá preso, não tinha saído. Por isso, não deveria se alimentar desse tipo de comida os gentios que aceitaram a Jesus. Também ficou decidido que os gentios não poderiam se entregar-se à imoralidade, à prostituição,
precisaria ter uma vida santa, uma vida moral. Para você entender, não poderia cair praticamente na imoralidade, na fornicação. Fornicação, relação entre pessoas solteiras. Não poderiam ser adúlteros, relação sexual com a pessoa que não é o seu cônjuge. Então, os gentios que aceitaram a Jesus não poderiam ser dados, não poderiam ter uma vida imoral sexualmente, tá bom? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, assista novamente. Minha intenção aqui é passar para você a ideia. Você precisa entender o que aconteceu para passar para os seus adolescentes da melhor forma possível. Por isso, entenda o contexto da pregação, do Velho Testamento e o que foi decidido, que vai ser bênção pura sem mistura. Eita glória! Ele disse, né? Aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, já está inscrito no nosso canal? Não acredito. Não se inscreveu no canal, não deixou o seu like, só o sangue de Jesus, viu? Mas vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, presta bem atenção que tem uma informação para passar para vocês. Estamos lançando agora a nossa plataforma de cursos. Isso mesmo. Peguei todos os meus curso para professores da EBD, curso Descomplicando EBD, curso de escatologia completo e o curso básico em teologia. Estamos lançando também o nosso curso básico em teologia. Se você não tem, recomendo, viu? Lembrando, o nosso curso básico em teologia, ele é reconhecido, aceito pela nossa igreja Assembleia de Deus. Tudo isso quem faz é o Senhor. Então, lembrando, todos os nossos cursos estão agora em uma plataforma só e você pode estudar todos, isso mesmo, todos os nossos cursos que já estão e cursos também que estarei colocando, eita glória, pagando apenas R$20 por mês. Isso mesmo, pagando apenas R$20 por mês, você poderá estudar os nossos 2 cursos para professores. Temos também um curso de escatologia e o curso básico em teologia, pagando apenas R$20 por mês. Vou deixar meu WhatsApp aqui para qualquer dúvida. E também na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa conhecer a nossa plataforma de curso. Tá aqui embaixo escrito o seguinte, olha, plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Faça a sua assinatura e na mesma hora vai receber no seu e-mail o login para ter acesso a todos os nossos cursos que já estão e os futuros também, porque a minha intenção é o seguinte, você vai estar me abençoando e eu vou estar te abençoando. Eita glória! Vamos dar seguimento para o nosso terceiro tópico? Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título a organização das doutrinas da igreja. Essa reunião, para discutir o assunto, é chamado de Concílio de Jerusalém, ou Concílio Apostólico. Foi o primeiro encontro oficial da igreja para debater um assunto doutrinário. E você sabe o que é doutrina? Doutrina bíblica é uma crença verdadeira, baseada no texto sagrado. Então, no concílio foi estabelecido a doutrina de que a salvação em Cristo é para todos. Passo seguinte, foi divulgada a decisão do concílio. Escreveu-se uma carta com as orientações sobre como os gentios deveriam se comportar após declararem a fé em Jesus. Judas e Silas acompanharam Paulo e Barnabé até Antioquia, com a missão de ler e entregar a carta para os irmãos. E como todo o processo foi conduzido pelo Espírito Santo, a decisão foi recebida com alegria. A questão central que foi discutida é sobre o viver pela graça e não pela lei. O que significa isso? Significa que quando a pessoa decide servir a Jesus, basta crer que Ele é o Salvador, que morreu na cruz e ressuscitou. Viver pela graça é aceitar esse presente dado por Deus, crer em Jesus Cristo e viver por Ele. Não é necessário se tornar judeu, ou seja, seguir as regras da lei de Moisés para crer em Jesus e receber a salvação. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. Veja só, a organização das doutrinas bíblicas. Muitas pessoas até hoje ficam questionando, pastor, o que é uma doutrina e o que é um costume?
Você tem essa dúvida? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, o que é uma doutrina e o que é um costume. E faça também esse questionamento com seus alunos. Mas vamos lá, a doutrina bíblica é um ensinamento, digo até mais, é uma ordem dada por Jesus ou os apóstolos. Isso mesmo, a doutrina bíblica, ela tem que ter um princípio na Bíblia Sagrada. Não é à toa que chama-se doutrina bíblica, tem que ser tirada da Bíblia Sagrada. Observação, se Jesus mandou, se Jesus ratificou, se Jesus confirmou, eu preciso fazer, tá ok? Tudo aquilo que Jesus mandou fazer, eu preciso fazer porque é uma doutrina. Outra coisa, os apóstolos, tudo aquilo que foi ensinado, doutrinado, dado uma ordem para a igreja de Cristo, eu preciso fazer também. Então, as nossas doutrinas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus são as doutrinas bíblicas tiradas dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Eu preciso executar. Outra coisa, doutrina bíblica não tem negócio, eu vou fazer quando eu quero. Não. Doutrina bíblica se cumpre, se executa em qualquer lugar, em qualquer igreja. Se é doutrina, tem que ser feito, tá ok? Agora também, cada igreja, isso mesmo, cada igreja, cada convenção tem seus costumes, tem seus hábitos, tá entendendo? Gosta de uma forma, entende de outra, permite isso, não permite aquilo. Agora, todo costume da igreja precisa ser tirado, tem que ter um embasamento bíblico. Por exemplo, vou deixar aqui um exemplo. O que é que a Bíblia diz com relação à roupa que seja modesta? Entendeu? Não dada sensualidade. Então, qual a roupa que a mulher, que o homem deve vestir? Que essa roupa não venha ser provocativa, não venha provocar sensualidade, desejos. Deu para entender aqui o mistério? Então, a doutrina, ela é bíblica e eu preciso seguir. Agora, cada igreja tem seu costume, tem seu hábito. Agora, todo costume tem que ter uma base bíblica para que possa ser ensinado e praticado. Mas, se você é da Assembleia de Deus, respeite, honre as doutrinas da Igreja Assembleia de Deus, os costumes da Igreja Assembleia de Deus. Se você é da Batista, honre e cumpra os costumes da sua igreja. Se você é de qualquer outra igreja, você precisa respeitar os costumes da igreja. A grande questão é que tem pessoas que estão na Assembleia de Deus, mas quer ter os costumes da Igreja Batista. Está errado. Tem pessoas que estão também na Igreja Batista, mas quer que a igreja siga as normas, os costumes da Igreja Assembleia de Deus. Está errado. Cada igreja tem seus costumes. Se você é da Assembleia de Deus, respeite os costumes da sua igreja. Se você é batista, se você é presbiteriano, independente da sua igreja, respeite os costumes da sua igreja. Eita glória, vai apertar o juízo de muita gente. Então veja só, depois de toda a discussão doutrinária com relação à salvação, à postura, tudo que foi decidido no concílio, nessa reunião em Jerusalém, foi feita uma carta. Isso mesmo, foi feita uma carta. Essa carta foi dada nas mãos de Silas e Judas, para que estes pudessem ir até a igreja em Antioquia. Por que destacada aqui a igreja em Antioquia? Porque era uma igreja missionária que estava enviando muitos missionários para vários lugares. E estes estavam pregando e os gentios estavam aceitando. Então, por isso que foi destacado aqui. Silas e Judas vão até a igreja de Antioquia, dando as ordenanças, aquilo que foi decidido. E, após ser lida a carta, a igreja ficou alegre em Cristo Jesus, pois percebeu que Deus e o Espírito Santo estava direcionando o trabalho na obra do Senhor. Porque quando é de Deus, ele garante. Quando é de Deus, as coisas estão tudo certo. Mas quando não é, vigia, viu? Tem muitas pessoas aí dizendo que é de Deus, mas não é. Vigia, crente. Então, em resumo, ficou decidido que a salvação é para todo mundo. Ficou decidido que a salvação não é pela lei, mas pela graça. Por isso que nós não precisamos guardar, cumprir
os 613 preceitos da lei de Moisés. Porque a salvação não vem pela lei, a salvação está em Cristo Jesus. Pastor, o que é que eu faço para ser salvo? Crê em Jesus Cristo, na sua morte, no seu nascimento, na sua ressurreição. Crê em Cristo Jesus. E quem crê em Cristo, seu nascimento, sua morte, sua ressurreição, vai viver diferente, vai nascer de novo e por isso terá a salvação em Cristo. Logo, foi decidido, a salvação não é pela lei, mas pela graça, favor imerecido, através das pessoas que aceitam Jesus e nascem de novo. Você já aceitou a Jesus? E você já nasceu de novo? Tem muita gente por aí, eita glória, eu aceitei a Jesus, eu sou de Jesus, mas fala como passado, continua mentindo, fofocando, meu Deus, fazendo panelinha, eita glória, aperta o juízo dos adolescentes aí, eita Jesus. Mas agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: o crescimento do número de cristãos entre muitos povos diferentes fez surgir a questão debatida no Concílio de Jerusalém. A decisão final foi guiada pelo Espírito Santo. Estava em conformidade com a pregação do Evangelho feita por Jesus. Veja só, todo crescimento de igreja traz algumas conversas, alguns debates que se faz necessário. Agora, na tomada de decisão, o Espírito Santo, Deus tem que estar direcionando. As confusões vão vir, a igreja tal, pensamento tal. Agora precisa se sentar para tratar dos assuntos doutrinários da igreja. E eu vou dizer, viu, ultimamente tem cada coisa, cada aberrações aí, que só o sangue, viu? Mas que esta palavra seja aplicada no meu e no seu coração. Fica tranquilo, porque agora achei uma da nossa dinâmica e eu vou deixar aqui 2 dinâmicas para vocês, sensacionais. Vocês vão gostar. Por isso, vamos para a nossa dinâmica? A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição de número 6, que traz por título O Concílio de Jerusalém. Eita glória! Já pode preparar, viu, povo? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também seja DB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço a sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9h05, está o nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica da Revista dos Adolescentes. Na mesma quinta-feira, só que às 14h05, está o nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda quinta, às 9h e às 14h, tem vídeo novo no nosso canal. Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 6 dos adolescentes do terceiro trimestre de 2024, que traz por título O Concílio de Jerusalém. Presta bem atenção. Nesse Concílio de Jerusalém, ficou definido algumas doutrinas bíblicas. Isso mesmo, ficou decidido algumas doutrinas bíblicas. Por exemplo, que a salvação não é pela lei, mas sim pela graça. Que a salvação é para todo mundo. Qualquer pessoa pode se salvar. Basta crer em Cristo, aceitar e se arrepender dos seus pecados. Então nós vamos trabalhar exatamente com essa temática. As doutrinas bíblicas, isso mesmo, as doutrinas bíblicas. Já vou querer saber se você sabe muito bem as doutrinas bíblicas, viu? E lembrando, estamos lançando o nosso curso básico de teologia. Se você não conhece as doutrinas bíblicas, recomendo você fazer o curso conosco. O link está na descrição desse vídeo. Mas veja só, eu vou passar para vocês aqui agora as principais doutrinas bíblicas. Isso mesmo, o que é que você vai estar fazendo? Observação. Você pode fazer o seguinte,
Você pode pegar um papelzinho, um post-it desse, e você vai colar um bombom, bis, chocolate, pirulito, um biscoito, aquilo que você quiser e aquilo que você puder, tá bom? Você vai colocar aqui de um lado um doce, algo que seu aluno vai querer ganhar, tá ok? Atrás do papelzinho, você vai estar colocando uma doutrina bíblica, o nome de uma doutrina bíblica. O aluno vai deixar exposto na sua sala de aula, pode deixar no cartaz exposto na sala de aula, e o aluno vai escolher o doce que ele quiser. O pirulito, excelente, Júnior. E você, Maria? Eu quero a pipoca, eu quero o chocolate, eu quero o bis. Deixa Deus usar os alunos. Só que, para ganhar o doce, ele precisa acertar qual é essa doutrina. Aqui só vai estar o nome da doutrina. E ele vai precisar acertar que doutrina é essa. Por exemplo, vai estar aqui o nome de escatologia. É o nome de uma doutrina bíblica. Será que o seu aluno vai ganhar? Por exemplo, aqui tem um bis. Aqui atrás tem o nome escatologia. O aluno que escolheu o bis para ganhar de presente, ele vai pegar e vai ler escatologia. Aí você vai questionar: sim, Júnior, o que é escatologia? Para você ganhar esse bis, você precisa acertar o que é escatologia. É uma doutrina bíblica, mas estuda o quê? Eita glória, vai apertar o juízo desse povo, viu? Se ele acertar o que é escatologia, a doutrina das últimas coisas, ele vai ganhar o bis. Se ele não acertar, agora fica a seu critério. Você pode chamar um outro aluno, isso mesmo, você pode chamar um outro aluno para tentar acertar, ou você pode dar algumas dicas para o seu aluno acertar. Agora, meu irmão, é com você. Por isso que eu digo, aqui é tão somente uma sugestão de atividade para que você possa fazer com a sua turma, mas fique à vontade para modificar. Agora, já pegue sua caneta, seu caderno, para fazer as suas anotações. Vou passar para vocês o nome das principais doutrinas bíblicas e o seu significado, para que você também possa entender. Se você não tem um curso básico de teologia, venha fazer conosco. Agora preste atenção também. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia e assim vai ter acesso a todos os nossos materiais. Pastor, quais são os materiais? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil para os membros do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta: pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Por isso, venha ser membro. Agora, por gentileza, anote aí as 10 principais doutrinas bíblicas. São elas: angelologia. Presta atenção, angelologia. Não é angelologia não, é angelologia, tá bom? Significa a doutrina dos anjos. Vai estudar ou estuda os anjos. Também tem a doutrina chamada de antropologia. Antropologia é a doutrina do homem. Vai estudar o homem como um todo. Tem ainda a doutrina eclesiologia. Eclesiologia é a doutrina que estuda a igreja. Eita glória! Você sabia disso? Tem ainda a doutrina bibliologia. Essa é fácil. Estuda a Bíblia Sagrada. Tem ainda a doutrina escatologia. Escatologia é a doutrina que estuda os eventos futuros, arrebatamento da igreja, grande tribulação. Esse é escatologia, estuda os eventos do futuro. Ainda tem soteriologia.
Soteriologia é a doutrina que estuda a salvação. Foi exatamente essa disciplina que foi discutida lá no concílio, a questão da salvação. Ainda tem aqui a doutrina cristologia. Cristologia é fácil. Estuda a doutrina de Cristo, estuda a divindade de Jesus. Jesus 100% homem e 100% Deus é estudado na doutrina bíblica chamada de cristologia. Ainda tem a doutrina chamada de paracletologia. Isso mesmo, paracletologia. Algumas pessoas chamam de pneumatologia. Agora essa aqui vou deixar para vocês acertarem. Qual o significado desse nome? Pneumatologia ou paracletologia? Essa não vou dizer não, vou deixar para você colocar aqui na resposta, nos comentários. Vou apertar o juízo de vocês também. Ainda tem a doutrina de martiologia ou hamartiologia. É a doutrina do pecado. Martiologia ou hamartiologia é a doutrina do pecado. E ainda tem a doutrina heresiologia. Heresiologia é a doutrina que estuda as heresias. Isso mesmo, como combater as heresias é estudado na disciplina chamada de heresiologia. Você já conhecia todas essas doutrinas? Já estudou? Já sabe o significado? Fica tranquilo que eu já passei para vocês. O que é que você vai fazer? Vai pegar, colocar um doce, um pedacinho de papel. Atrás vai colocar somente o nome da disciplina ou da doutrina bíblica. Por exemplo, escatologia, pneumatologia. O aluno vai escolher o doce que ele quiser, mas vai ter que responder a pergunta. Eita glória! Vamos apertar o juízo desse povo. Já pergunta a você, gostou, não gostou, vai modificar? Fica à vontade. Aqui é tão somente uma ideia que você possa aplicar na sua turma. Mas se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Agora, só para você que ficou comigo até agora, isso mesmo, para você que ficou comigo até agora, vou passar aqui uma outra dinâmica simples e prática, mas excelente, viu? Você vai precisar fazer o seguinte, leva para sua sala de aula 2 frutas, de preferência da mesma. Por exemplo, pode ser 2 maçãs, pode ser 2 laranjas, tá bom? Mas que seja a mesma fruta. Mas você precisa de 2 frutas semelhantes. Uma dessas frutas você deve sujar, deixa bastante suja. Isso mesmo, suja bastante, uma fruta só e a outra fica limpa, tá bom? Você vai precisar também para a sala de aula, pode ser uma flanela, pode ser um papel, pode ser água, vai depender de você. Veja só, por que você precisa levar uma flanela molhada ou água? Veja só, quando chegar na sala de aula, você vai estar apresentando as 2 frutas. A fruta limpa e a fruta suja. E você vai perguntar aos seus alunos, veja só, eu trouxe aqui para vocês 2 presentes, 2 frutas. Qual a fruta que você quer? Mostra as 2 frutas. Uma limpa, uma suja. É claro que os seus alunos vão estar optando pela fruta limpa. Eu quero essa, a direita, a esquerda. Deixa aquela discussão. E essa daqui, porque ninguém quer? Tá toda suja, tá assim, tá assado. Aquela coisa que os adolescentes sabem muito bem o que fazer, né? Aí você vai apresentar qual fruta eles querem, aquela discussão. Por que vocês não querem essa fruta? Ah, porque tá suja, porque tá imunda e tal. Aí você vai pegar o seguinte, agora veja só, pega a flanela, e você vai limpar essa fruta toda. Vai limpar, seja com a flanela, seja com água. Agora depende de você, tá bom? Depois que você limpar essa segunda fruta que estava toda suja, você vai oferecer novamente. Quem quer agora essa fruta? Limpa. Eu quero. Por que vocês querem agora? Porque está limpa. É aí que vem o momento de você aplicar a dinâmica. Assim também aconteceu na minha vida e na sua vida. Estávamos sujos do pecado, no lamaçal do pecado, sujo com o pecado, com as nossas palavras, comportamento, ações. Ninguém dava nada pela gente. Ninguém dava o nosso valor. Ninguém queria a gente perto. Ninguém nos valorizava. Mas agora que Jesus veio, limpou, purificou, passou o seu pano, lavou com a sua palavra, agora todo mundo quer. Todo mundo quer estar perto, todo mundo quer falar. Aí você vai fazendo a aplicação da dinâmica, dizendo que quando você estava sujo, imundo, no lamaçal do pecado, ninguém queria, ninguém dava importância a você. Mas agora que Jesus lavou,
purificou, santificou, você é chamado de pastor, de pregador, de professor da EBD, eita glória, de instrumento na mão de Deus, foi porque Jesus te limpou, foi porque Jesus te purificou e tem lhe dado dons para trabalhar, para exercer o ministério na casa dele. Mas vigia, viu? Mais vigia para não perder as bênçãos do Senhor. Aí você fica à vontade para aplicar a sua palavra, tá bom? Pergunto, você gostou? Vai fazer? Vai modificar? Fica à vontade. Aqui é tão somente uma ideia, uma sugestão de atividade que você possa aplicar na sua turma. Mas se gostou, já sabe. Se inscreva no canal, ative o sininho, viu? Para encerrar, deixo aqui um convite todo especial. Estamos lançando a nossa plataforma de cursos. Isso mesmo. Todos os nossos cursos estão agora em uma plataforma de curso. E você pode estudar os meus 2 cursos para professores, pode estudar também um curso de escatologia bíblica comigo e um curso básico em teologia. Curso básico em teologia com certificado reconhecido pela nossa igreja. Isso pagando apenas R$ 20 por mês. Pastor, pagando R$ 20 por mês, eu posso estudar no curso básico? Pode estudar o curso básico, o de escatologia, o de professor, vários outros cursos que eu vou estar colocando também, pagando apenas R$ 20 por mês. Quem quiser conhecer ou fazer sua assinatura na nossa plataforma, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa estar nosso. E também na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa conhecer a nossa plataforma, que está sendo uma bênção, viu? Já tem alunos estudando o curso básico de teologia conosco, e está sendo uma bênção. Venha você também!